Acho que de todos os relatórios que eu já compartilhei com vocês, hoje eu acho que é o que mais vai tirar a galera do escuro, para quem ainda tá no escuro, sem saber o que esperar talvez para 2020 e principalmente quanto aos próximos resultados que serão divulgados, que são referentes ao quarto trimestre de 2019. Todo esse calendário de resultados de cada empresa que vai divulgar o seu resultado, eu tô deixando no link aqui na descrição para vocês baixarem esse calendário e ficarem atentos, porque muitas vezes quando são divulgados esses resultados, essas empresas têm movimentações um pouco mais fortes. Então você saber quando a sua empresa que você tem na carteira vai entregar um resultado é importante para você não ter um piripaque ou pelo menos entender o que está acontecendo naquele dia específico na Bolsa de Valores. Então baixe o relatório que está aqui na descrição, mas hoje a ideia é justamente falar do que talvez a gente pode não esperar muito esse ano, do que talvez pode surpreender e do que ainda é uma incógnita. Isso falando, gente, principalmente do resultado, com base no resultado do quarto trimestre de 2019 e que talvez alguma coisa pode sim continuar replicando para 2020 e outras coisas até mesmo piorar. Então vamos lá, gente. Eu fiz um vídeo aqui no início do ano até falando dos setores que eu acreditava que poderiam mais bombar esse ano. Porém, agora a gente está realmente se baseando nos resultados e entender como que eles performaram e o que a gente pode esperar para os próximos resultados. Então vamos lá. Primeiro setor que eu quero falar com vocês é sobre o setor bancário. O setor financeiro, todo mundo diz que ele é um setor perene, é o queridinho de muitas pessoas, porém ele tem crescido cada vez menos. Ainda que ele entregue sim lucros bem acima do esperado em alguns momentos, claro que dependendo do banco, quando a gente faz uma comparação com o índice Bovespa, os bancos, os principais bancos, como o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco e Santander, por exemplo, eles cresceram menos do que o índice Bovespa. Quando a gente olha Itaú, ele subiu 12,88%, Bradesco 18,86%, Santander subiu 21,29% e Banco do Brasil 19,64%. Tudo isso parece bastante coisa, eu acho que é uma boa valorização, uma boa rentabilidade considerando que você está se expondo em renda variável e que a gente tem aí talvez uma taxa Selic agora 4,25% por ano, por exemplo, né? Porém, em comparação com o nosso índice Bovespa, que subiu 31,58%, eles ficaram bem aquém do que o mercado esperava. E muitas vezes, quando a gente investe especificamente em algumas ações, o que a gente quer mesmo é que elas superem o índice Bovespa ou que pelo menos então paguem bons dividendos para trazer aquela renda passiva, que nesse caso aqui a gente pode considerar que talvez Itaú, Bradesco e até mesmo Banco do Brasil, eles são mais recorrentes nesses pagamentos. Enfim, não que são yields maravilhosos, mas já são alguma coisa. Beleza, aqui eu acho que a gente pode esperar que para esse ano de 2020 o setor continue crescendo, porém talvez num ritmo mais desacelerado. Existem outros setores que talvez possam surpreender ou ir melhor do que o setor financeiro. Mas antes de falar desses setores, ainda tem um outro setor que eu acho que vai continuar um pouquinho devagar e que, com base nos últimos resultados, a gente viu aí uma pequena desaceleração ou pelo menos um aumento na competitividade, que foi no caso do setor de alimentos e bebidas. E aqui a gente pode citar o caso da própria Ambev, tá? Porque ela registrou uma queda de 2,8% no terceiro trimestre na questão de vendas de cerveja no Brasil. Isso é uma pequena queda e muitos atribuíram isso principalmente ao posicionamento de uma das suas maiores concorrentes, que é a Heineken, com estratégia de marketing e posicionamento com cervejas premium. Porém, ainda assim, a Ambev ela tá se posicionando também nesse mercado com cervejas artesanais e tudo mais. No fim do ano a gente sabe que muitas vezes pode ter sim um leve aumento no consumo de bebidas por conta de festas e tudo mais, então ela pode entregar sim um resultado positivo, porém talvez não aquela explosão que muitos anos aconteciam aí no fim de ano. Então acho que os resultados podem ser um pouquinho mais fracos do que os anos anteriores, mas ainda assim positivos, porque a gente sabe que a Ambev ela entrega assim, ela é bem resiliente nessa entrega de resultados. A única questão que ela está enfrentando um pouquinho agora é essa disputa aí de market share com toda essa onda de cervejas artesanais, cervejas premium e tudo mais. Beleza, os setores que podem surpreender positivamente, e eu já trouxe para vocês de um modo geral, seria o setor de varejo. Porém, especificamente, a gente pode falar hoje do setor de varejo eletrônico, compra de eletrodomésticos, de eletrônicos, e aí que entram algumas empresas, né, alguns pontos chaves aí que a gente poderia ficar de olho, conforme o relatório que o pessoal da Levante está compartilhando com a gente. Eles falaram de B2W, Magazine Luiza e também Via Varejo. É claro que ambas empresas, elas entregam resultados totalmente diferentes quando a gente
gente vai comparar uma com a outra, porém com o crescimento robusto de vendas de eletrônicos, eletrodomésticos e tudo mais, essas empresas elas tendem a se beneficiar. E só antes de continuar, já para trazer para vocês, tudo isso que eu tô falando para vocês, está tudo detalhado no relatório que tá aqui na descrição que o pessoal da Levante fez e com dados, com porcentagens e tudo bem bonitinho só para vocês entenderem. É que eu tô falando realmente a grosso modo porque eu acho que vale depois uma leitura mais específica e se eu for falar tudo, no mínimo detalhe que tem aqui, a gente vai fazer um vídeo de 78 horas. Mas vamos lá, gente. Outro setor que o pessoal tá de olho e que pode sim surpreender nesse ano de 2020, considerando que o varejo ele também tá interligado a isso, é justamente o de shopping centers. Com a retomada na economia, ganho na confiança do consumidor, tudo isso estimula as empresas a irem investir nos próprios negócios, a ocupar espaços em shoppings. Então os shoppings eles estão com menos vacância, tá crescendo bastante a receita também. Muitos não sabem, mas grande parte dos shoppings eles cobram um 13º, que eles chamam, 14º, não tenho certeza agora, mas que eles ganham uma porcentagem em cima do faturamento das lojas. Então a partir do momento que as lojas que estão no shopping ganham mais, o shopping ganha mais também, e também tem justamente essa questão da vacância, tá? Porque as empresas acabam ocupando os espaços, estão mais confiantes para ir lá, dar cara, vender e tudo mais. E aí um outro setor que o pessoal tá de olho é justamente o de construção civil. Construção civil em 2019, 2018, sim, já apontou um leve crescimento, algumas empresas aí foram muito bem também. E para esse ano deve se repetir. Esse setor foi um setor que ele ficou por muito tempo para trás, enquanto os outros estavam avançando. Então agora ele está conseguindo se equiparar com o ganho que esses outros setores tiveram. É claro que o pessoal da Levante, eles sempre trazem a preferência deles para construtoras, né, ou para empresas que estão no ramo de construção civil, que trabalham com aquele público A e B, né, de alta e média renda. Porque eles dependem menos, muitas vezes, de governo, por exemplo, programas de Minha Casa Minha Vida, e talvez a crise para essas classes, quando ela chega, não é tão forte assim, né? A retração não é tão forte assim quanto o público que depende do Minha Casa Minha Vida. Beleza, esses são aí os três setores, né? Varejo eletrônico, shopping center e construção civil, que para 2020 devem ir muito bem, que já performaram bem no ano passado, e eu acho que das empresas, algumas empresas que estão nesses setores, a gente pode esperar o mesmo para quando elas divulgarem o resultado do quarto trimestre de 2019, porém existem também as incógnitas, e a incógnita seria para o setor frigorífico, ainda que eles tenham exportado mais, que o preço também da carne tenha aumentado e eles tenham tido um ganho com tudo isso, ainda assim existe uma incógnita com base em toda a exportação que tem para a China. É claro que talvez resultados positivos possam vir ali no quarto trimestre de 2019, porém muitas coisas têm acontecido nesses primeiros meses do ano, então fica a incógnita do que pode vir nos próximos resultados de 2020. Ainda que o pessoal tenha uma visão positiva para esse setor, é muito difícil você ter aquela quase certeza de que ele vai ir bem, porque tem muita coisa que está permeando esse setor. E aí, gente, dito tudo isso, eu quero saber se vocês têm empresas desses setores que eu falei. Eu, por exemplo, tenho varejo, eu tenho banco, eu tenho shopping center, não tenho nenhum fundo imobiliário de shopping center, não tenho construção civil, eu dormi no ponto nessa, porque ano passado eu falei bastante de construção civil e não coloquei nada na minha carteira, mas não tenho frigorífico também, mas eu quero saber o que vocês têm na carteira, escreva aqui nos comentários outros setores que vocês acham que devem ir bem, banco, né, eu sei que muitos acabam se posicionando no banco por ser uma questão de segurança, mas ainda que eles cresçam, a gente já sabe que pode esperar um crescimento não tão acelerado quanto outros setores, mas enfim, gente, o último recado é que não se esqueçam do calendário da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2019 que está aqui na descrição, e se você chegou até aqui e não deixou seu like, não se inscreveu no canal, nem clicou no sininho para receber as notificações sempre quando eu tiver vídeo novo, faça isso agora e eu vejo vocês no próximo vídeo.